Cadê o título dele? As hidrelétricas e o aquecimento global. Então, esse artigo, ele fala, né, sobre um dos problemas ambientais de usinas hidrelétricas em regiões tropicais, né, em regiões mais quentes, como, né, no caso, o Brasil. Então, né, um artigo que ele questiona um pouco essa questão de, né, falar que as usinas hidrelétricas elas são uma forma de geração de energia não poluente, né, justamente abordando um aspecto da emissão de dois gases no reservatório dessas usinas hidrelétricas, o metano e também o gás carbônico. Então, são esses dois gases aqui, o metano e o gás carbônico, CO2, que são gases, né, relacionados ao efeito estufa no ambiente. O artigo, né, esse artigo, antes da gente ir direto para ele, eu vou fazer alguns outros comentários sobre usinas hidrelétricas, depois a gente volta para discutir um pouco mais esse artigo. As usinas hidrelétricas, elas, né, são utilizadas em diversos países no mundo, né? O Brasil é um país que tem grande, né, a matriz energética do Brasil, grande parte dela é usina hidrelétrica, né? A geração hidrelétrica é responsável pela maior parte da energia produzida no Brasil. Hoje a gente vai falar de alguns outros aspectos, né, relacionados a usinas hidrelétricas. O nosso enfoque aqui é o ponto de, né, a gente vai falar nessa aula do ponto de vista limnológico, né, ambiental. Mas existem outros impactos também causados por usinas hidrelétricas, né, impactos sociais, impactos econômicos, ambientais, que são também importantes. Então, esse exemplo aqui é uma figura do livro de limnologia, ele está disponível na biblioteca virtual. Então, no capítulo 5, né, desse livro, fala um pouco, né, de algumas questões ambientais relacionadas a barragens. E um exemplo aqui que traz desse tópico, né, nessa figura fala que o exemplo da transformação de um ambiente lótico, um rio, em vários ambientes lênticos, represas, de acordo com a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, a CEMIG. Essa figura ela mostra o Rio Grande. O Rio Grande ele nasce na Serra da Mantiqueira, né, próximo ali da divisa de Minas com o Rio, e deságua ele forma o Rio Paraná lá no Triângulo Mineiro. Então ele forma o Rio Grande, ele é um dos rios que formam o Rio Paraná. Então, ao longo aí desses aqui nesse eixo tem a distância mais de 1.200, aproximadamente, mais de 1.200 quilômetros, existem várias usinas, várias barragens nesse rio destinadas à geração de energia. Então, desde a nascente até a foz, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Esse é um dado de 1979, mas eu acredito que ele não mudou, não. Acho que todo o aproveitamento que era possível no Rio Grande ele já foi feito. Então, né, 13 barragens ao longo do rio. Então, os números representam a cota, né, de cada um, né, qual a cota de altitude
né, de cada uma das barragens, né? Então, à medida que o rio segue o curso, né, lógico, a cota vai baixando, né? Mas a gente tem essas 13 barragens, né, ao longo do curso do Rio Grande, né, ao longo de aproximadamente 1.100 quilômetros, né? Se a gente fosse fazer uma média, uma a cada 100 quilômetros, né? Mas é lógico que, por exemplo, Furnas tem mais de 200 quilômetros de extensão, enquanto outras têm, são muito menores. Então, mas todas, né, são no mesmo rio, o Rio Grande. Né, então, Furnas, por exemplo, né, vamos falar assim, mais conhecida, né? Ela é uma das barragens do Rio Grande. Então, o Rio Grande, desde a nascente dele até a foz, né, ele atravessa o estado de Minas Gerais todo, né, de leste, leste vai lá para o oeste, e tem esse aproveitamento. A transformação de um ambiente lótico em ambiente lêntico, é lógico, cada barragem dessa, né, vai haver uma alteração, né, no fluxo do rio, né? Então, no perfil, no fluxo, né, na hidrodinâmica, no perfil de escoamento desse rio, né, que ele deixa de ser um ambiente, né, de lótico, né, um ambiente de constante troca né, de fluxo constante para ambiente lêntico, onde o escoamento, né, em alguns pontos, ele é muito lento, né, se aproximando, né, vai ser muito próximo ao ambiente que a gente encontra em um lago, né? Então, cada uma dessas barragens aqui, né, tem um certo impacto, né, causa um impacto nesse escoamento. E esses impactos envolvem várias questões que a gente vai discutir um pouquinho aqui ao longo da aula. Né? Aqui uma outra imagem também do mesmo livro, tem um aspecto, né, das barragens que é a variação do nível de água. Né? Então, nem todas as barragens elas têm essa mesma dinâmica, tá? Existem, por exemplo, usinas a fio d'água que né, tem uma dinâmica diferente dessa daqui. Mas não é o objetivo, eu não sou especialista nessa área e também não é o objetivo da disciplina, né, a gente discutir esses assuntos. Vocês depois vão ter disciplinas no curso que vão falar disso, né? Tem disciplina de energia hidráulica, que né, vocês vão ter oportunidade de falar vão ter oportunidade de estudar isso com mais profundidade. Mas né, em várias né, barragens construídas para geração hidrelétrica no Brasil, né, elas têm esse perfil. O que acontece, né, como que se dá né, quais impactos né, um barramento em um rio causa? Então, uma das questões né, que a gente tem quando é construída uma barragem, e represa são sinônimos, tá, gente? Falar barragem ou represas é a mesma coisa, tá? Quando é construída uma barragem, o que acontece? O nível de água em uma barragem, né? Então aqui a gente tem o que é chamado de cota máxima, né? Então a cota máxima da barragem, que vai ser, né, vai ser delimitada pelo topo da barragem ou pela altura do vertedouro, né? Dependendo da barragem. Então, que é o nível máximo né, de água, ou a cota máxima de água que aquela barragem pode conter. E esse nível, ele é variável ao longo do ano. Variável, por quê? Né? Variável porque no período de seca, né, esse nível ele vai cair, né, porque a gente vai ter uma vazão menor do rio,
e no período de chuva, esse nível vai subir, né? Então, uma das características, né, de represas, né, de represas é o quê? É justamente essa variação de nível de água que é muito maior do que acontece em um lago natural, por exemplo, né? Então, existe essa variação que acontece, né, ao longo do ano, em períodos sazonais, essa variação ela acontece. É mesmo uma PCH, né, uma usina de dimensões menores, isso, também isso aqui pode acontecer também. Né? Então, essa época do ano né, é a época crítica que a gente tem de nível de barragens, né? Porque é o final, pelo menos aqui na região sudeste, né, do Brasil. Lógico que a gente não pode falar isso para o Brasil inteiro, porque a dinâmica de chuvas ela não é igual no Brasil todo. O Brasil é muito grande, né? Então, aqui no sudeste do Brasil, a gente está no período de seca, que começou ali em abril, né, aproximadamente, começa em abril e é considerado que vai até setembro. Né? É lógico que pode variar um pouquinho de um ano para o outro, né? Pode ter anos que chove mais em setembro, tem ano que não chove quase nada, né? Há uma variação natural da chuva e também hoje agravado, né, por mudanças climáticas, mas a gente hoje é o período final do período de seca. Então, assim, os reservatórios eles estão nos níveis mais baixos, né, ao longo ao longo do ano. Então, o período crítico não é agora, setembro, se continuar chovendo pouco, outubro, se outubro chover pouco, novembro, né? E por aí vai. E tanto que, né, acho que vocês já devem estar cientes aí, questão de as contas de energia estão vindo mais caras, né? Pode ser que vocês não paguem direito, não tenham acesso ou não paguem a conta na casa de vocês, mas há alguns meses a gente tem uma bandeira tarifária mais elevada, justamente porque os níveis de reservatórios estão baixos, então a energia ela é produzida, né, a geração de energia tem essa variação de altura, de cota, né, entre o nível de água e o nível da usina, essa diferença de cota aí, é onde está contida a energia potencial da água, né? Então, a energia potencial da água vai mover a turbina que vai gerar energia. E, né, quanto mais baixo, né, for o nível de água, né, a geração ela é comprometida e também a quantidade, né, de água que pode ser utilizada, né, a vazão aqui de saída, né, então aqui né, tá, esquematicamente, né, representa a saída de água que vai para a usina. Então aqui é essa água que sai e vai ser usada para geração de energia. Essa saída de água ela pode variar, né, em algumas represas ela pode estar aqui mais baixa. Isso é variável de um local para o outro. E a vazão também que pode ser utilizada no período de seca, ela não pode ser, ela tem que obedecer à legislação. Né? Existe uma vazão mínima que que tem que ser deixada no corpo hídrico, que, né, a gente chama de vazão ecológica, para garantir, né, que se mantenha, né, condições mínimas ali para a sobrevivência, por exemplo, dos organismos aquáticos e também outros usos da água que podem ser feitas naquele rio, né? Então tem que se manter uma vazão mínima aqui no rio, né? Então, por exemplo, a barragem não pode, por exemplo, fechar a comporta, né? Acumular água sem deixar sair. Por exemplo, durante a madrugada, que a demanda energética é menor, ela não pode fechar e depois, no horário de pico, ela, né, abre essa comporta. Não, tem que haver uma vazão mínima que tem que ser deixada aqui no rio.
Então, e esse nível de água, ele varia, ele flutua, né, no inverno e no verão. Então, há uma flutuação desse nível de água que, né, então, no período de seca, a gente vai ver, né, áreas que geralmente ficam encobertas, né, descobertas, né, solo exposto, às vezes aparece até cidades, locais que foram inundados, né, na construção da barragem, que reaparecem. Essa figura aqui, né, que é de um outro livro, também texto da disciplina, ela mostra um reservatório, né, zonas longitudinais de um reservatório. Então, um reservatório, né, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, ele tem a gente consegue identificar, né, num perfil, nesse caso aqui, longitudinal. Então, essa aqui é uma visão em planta, né, a gente olhando como se fosse uma foto, né, aérea de um reservatório. Então, um reservatório, ele tem algumas características. Essa região aqui é chamada de zona de rio, que tem algumas características. De ser estreita, ser rasa, né, um fluxo de água mais elevado. Então, o que a gente tem aqui? Né, a barragem está aqui, ó. Essa aqui representa o barramento, né, representa o barramento aqui. Aqui é a chegada dos afluentes, né? Então, os afluentes chegam por essa, né, a gente tem um afluente chegando aqui, um rio, né, chegando aqui, e vai desaguar no reservatório, e um outro rio chegando aqui. Essa região aqui, ela tem características mais próximas à característica de um rio. E essa região mais próxima de onde é feito o barramento já tem características mais próximas do que a gente tem em um lago. Então, a hidrodinâmica é diferente. Então, aqui, né, o mesmo reservatório, só que a visão em corte agora, né, então a visão em corte. A gente tem uma região de transição, né, então nessa região aqui o rio, é onde o rio chega. Então, pode ser um rio ou mais de um rio. Então, aqui ainda existem características mais próximas, né, ao rio. Né, existe uma região de transição onde há uma mudança, né, dessa característica até a gente chegar na região mais próxima ao barramento aqui, uma região que tem características, né, de um lago, né, chamada aqui de zona lacustre. Então a gente tem, por exemplo, né, perfis de estratificação térmica nessa região aqui. E na região, né, mais a montante, mais onde é a chegada dos tributários aqui nesse reservatório, condições parecidas com de um rio, né? Então, uma questão mostrada aqui é que um reservatório, ele não é homogêneo, né? As características dele vão depender, né, em alguns pontos. Em alguns pontos vão ser mais parecidas com a característica dos rios tributários. Em outros pontos, né, há uma região de transição e uma região que vai ter uma característica mais de um lago. Né? Então, enquanto aqui, por exemplo, a gente tem um fluxo alto, que é o fluxo do rio que está desaguando aqui, mais próximo ao barramento, já tem um fluxo reduzido, né? Uma característica muito mais próxima de uma região lacustre. Bom, então, né, só para eu queria destacar aqui essas alterações que acontecem, né, em um ambiente quando um ambiente lótico, né, quando ele é transformado em um ambiente lêntico. Então, essa é uma característica que eu queria mostrar. Né, um exemplo, né, de uma usina hidrelétrica
no Brasil, que foi, né, que é daquele artigo que eu deixei na semana passada com vocês, é a usina hidrelétrica de Balbina, que fica no estado do Amazonas. Ela está localizada no estado do Amazonas, no rio, é um nome indígena, deixa eu ver aqui, Rio Uatumã, né, que, no estado do Amazonas. Então, ela tem dimensões ela é bastante grande, né? Eu vou colocar a imagem de satélite aqui. A gente consegue ver o quê? Que a usina de Balbina, ela fica numa área extremamente florestada, né? Então a gente consegue ver que toda a região da usina, onde a gente tem a área de influência da represa, né? A gente consegue ver aqui, toda essa região aqui, até a barragem que fica aqui, a gente consegue ver tudo verde, né? Isso é a vegetação do local. Então, essa usina, quando ela foi construída, né, o que aconteceu lá? Ela alagou, né, uma grande área de vegetação nessa região aqui. Então, a gente consegue ver, né, pela imagem satélite, a gente consegue ver que várias pequenas ilhas aqui, né, que foram, né, criadas depois do alagamento, né, depois do enchimento do reservatório, e que, nesse caso aqui específico, né, inundou uma grande área de vegetação, no caso de vegetação nativa. Né. E um outro aspecto, né, já pegando um gancho com o artigo, né, relembrando o artigo esse, outro gancho que eu queria pegar com esse artigo que eu deixei para vocês no SIGA da semana passada, é a questão de, né, nesse caso aí, esse alagamento causou, né, causou não, ele está causando, né, emissões de metano no ambiente e emissões de gás carbônico, né? E o artigo ele discute a emissão de metano em usinas do trópico úmido, né? Então, regiões tropicais, no caso do Brasil, né? Onde essa emissão, né, o estudo foi feito em usinas do trópico úmido, onde há elevada emissão de metano e também de gás carbônico, que são componentes, né, que causam ou que agravam o efeito estufa. Né? E o artigo ele discute, né, ao longo do texto, emissões em áreas alagadas, né? Então emissões de metano e de CO2 em áreas alagadas. Bom, então a construção de usinas hidrelétricas, né, ela vai alagar uma área, isso né, não tem jeito de construir sem haver esse alagamento. Depois consigo abrir aqui, fica mais fácil para eu mostrar. Então, né, não se constrói uma usina hidrelétrica sem haver o alagamento de uma área. Só que nessa região, na região amazônica especificamente, a gente tem várias usinas hidrelétricas, né? Balbina é uma. A gente tem outras também no estado do Pará. Belo Monte, né, foi construída há menos tempo agora, uns 10 anos, então ela no estado do Pará. O que acontece aqui nessa região? É uma região muito plana. Então, quando foi feito o barramento do rio,
o que, que acontece? Né, a barragem, né, a água, ela espalhou para uma área muito grande. Né, ela ocupa uma área, né, se a gente comparar, por exemplo, com outras usinas, deixa eu ver se eu consigo essa informação aqui rapidinho, né, de capacidade. A gente tem a maior usina do Brasil em capacidade é Itaipu, que fica no Paraná, depois é Belo Monte, no Pará. Deixa eu ver se Balbina está nesses daqui. Não está. Se a gente pegar a relação energia produzida por área alagada, a gente vai ver que a eficiência, né, por exemplo, de Balbina vai ser baixa, justamente por quê? Porque foi necessário alagar uma área muito grande, justamente por questões, né, da declividade do terreno mesmo. É uma área mais plana que que quando é feito barramento, né, não tem como. É diferente, por exemplo, de Furnas, de Itaipu, né, de outras barragens que foram feitas em locais onde de barragens foram feitas em locais onde a gente tem um terreno, né, muito mais montanhoso, a gente tem um vale, né, feito barramento, né, a massa de água fica contida em um vale. Aqui não é, né, uma situação assim. A gente, quando foi feito barramento, o que acontece? Por ser uma região plana, a gente tem uma área muito grande ocupada pela represa. Deixa eu só fazer uma medição de distância, só para ter uma noção. Até aqui. Mais de 100 quilômetros da área de influência do Lago de Balbina. Né? Então, no 116, mesmo assim ainda não é o final, tá vendo? Tem uma área que ainda que é de influência. Então, essa questão de ser uma área de planície, isso também é um ponto, né, que é importante, porque o reservatório acaba ocupando áreas muito grandes. É uma região pouco habitada, né, essa região do Amazonas, mas, né, acaba causando impactos, por exemplo, ambientais, porque alaga uma área, no caso que uma área de vegetação muito grande. E a consequência, né, desse alagamento é o quê? Né, é isso aqui, né? A gente tem áreas que a gente tem o quê? Alaga, né, árvores, né, da vegetação, e qual que é a consequência, né, disso aí? Então, só fazendo um gancho lá com a disciplina de limnologia, né? Né, a vegetação, no solo também a gente tem, né, matéria orgânica. Então, só relembrando lá. Composto, né? A vegetação é matéria orgânica. São compostos orgânicos ali. Quando essa vegetação ela é inundada, vai acontecer o que? Ela vai morrer. Então vai sofrer um processo de decomposição. E no fundo do lago, esse processo vai acontecer em condições né, de ausência de oxigênio. Então, em condições de ausência de oxigênio, a matéria orgânica ela é decomposta em metano e também em CO2, né? Mas a maior proporção é de metano. Então, o alagamento dessa área, né, que eu mostrei aqui para vocês aqui, né, no mapa, é uma área muito grande que era originalmente composta de vegetação, inundou tudo. E como consequência, esse processo de decomposição dessa matéria orgânica vai gerar metano. E o metano, ele é um gás, né, que causa um efeito estufa em proporções muito maiores do que o próprio CO2. Né? Então, ele é um poluente do ponto de vista do efeito estufa pior do que o CO2.
Aí no texto, aqui, ele tem uma parte, né, ele mostra esse gráfico, né, que mostra uma comparação entre emissões de metano em diferentes usinas hidrelétricas. Índice de emissão, toneladas de carbono por megawatt. Então, quanto de carbono que é gerado por cada megawatt-hora produzido. Então, na hora que a gente pega, por exemplo, Balbina, a gente tem, né, 3 toneladas de carbono, quase 3, né, 2,9 por aí, toneladas de carbono por megawatt-hora. Né? Aí tem outras usinas, né, como do Trópico Úmido. Tucuruí, que fica no Pará, essa daqui fica na Guiana Francesa, uma Petit Sou, e essas outras duas também ficam na região amazônica, Curuá-Una e Samuel. E a gente vê que de longe, né, Balbina é aquela onde tem a maior emissão de carbono por megawatt-hora produzido. E aqui nesse gráfico, essa parte cinza escura significa a emissão acima da barragem, né, na região a montante, né, então acima da barragem daqui, nesse sentido, né, e a outra parte é a região abaixo da barragem, né, depois que o rio, né, depois de verter aqui e o rio continuar seu curso. Então, essa parte cinza claro aqui é abaixo da barragem. E a gente vê o quê? Né, que no caso específico de Balbina, essa emissão ela se dá praticamente, né, mais de 2,5 para 2,9, mais de 80% da emissão se dá na parte acima da barragem. Então, esse metano, né, ele é produzido, né, então esse metano é produzido, e depois, quando a água passa pela casa de força, o que acontece? Né? Quando a água passa pela casa de força, no início do texto tem uma imagem aí. Então, o metano passa pela casa de força. A água, né? Passa pela casa de força para geração de energia. E esse metano, ele está onde? Ele está dissolvido na água. Então, esse metano, ele está dissolvido na água. E como que ele é mantido dissolvido na água? Então, vou fazer uma representação aqui. Então, a gente tem aqui né, vamos imaginar aqui não, um corte aqui, né, então a gente tem toda aqui a coluna d'água, e esse metano, né, então aqui a gente tem as árvores aqui em decomposição aqui no fundo desse lago. Não só as árvores, né, também o próprio solo que contém matéria orgânica, ele também, então, a gente tem aqui matéria orgânica em decomposição aqui no fundo. Essa matéria orgânica em decomposição, a gente vai ter o metano, e esse metano, parte dele vai ficar o quê? Parte dele vai ficar dissolvido na água, e parte desse metano, ele vai, né, se desprender e vai para a atmosfera. O metano é um gás que é pouco solúvel em água. Então, esse metano ele vai para a atmosfera. Então, a gente olhar aquele gráfico lá, fala que a maior parte da emissão de metano se dá acima da barragem. Né? Então, o metano ele é produzido e
se perde na atmosfera, né? Produzido no fundo e ele sai. Né? A gente, borbulha, né? Vai sendo bolhas na superfície do lago, e o metano vai para a atmosfera. O CO2 também, né? O metano e o CO2, no caso aqui, né? Ambos. Tanto o metano quanto o CO2 vão para a atmosfera. Então, o CO2 também o metano. Eles vão para a atmosfera. Parte deles, né, vai para a atmosfera e parte também desses gases ele vai ficar na água, vai ficar dissolvido na água. E o que, né, existe que no texto não tem um local que ele fala da pressão hidrostática. Pressão hidrostática, que é, né, igual a pressão atmosférica, só que é dentro da água, só que é a pressão da água, né? Então, essa massa de água que fica, né, toda essa massa de água tem esse peso que exerce uma pressão no fundo do lago. Então, a pressão ela é maior aqui no fundo, né, justamente por causa da, né, pressão hidrostática, ela é maior aqui no fundo. Então, uma maior pressão, quando a pressão aumenta, né, um aumento da pressão, aumenta a solubilidade dos gases. Você já ouviu falar de mergulhador? Né? A pessoa, quando faz um mergulho, por exemplo, se fizer um mergulho em maiores profundidades, ela nunca pode sair daquela profundidade direto para a superfície. Por quê? Né? Porque em profundidades mais baixas, maiores, aumenta o teor de gás dissolvido no sangue. E se ela for muito rápido para a superfície, esse gás ele vai criar bolhas e mata a pessoa. Então, nesse caso aqui, como a pressão é maior, a gente tem mais gases dissolvidos aqui na água, a solubilidade dele é maior. Então, eles vão estar dissolvidos. E quando esse metano dissolvido na água passa pela turbina, né, pela casa de força, passa pela turbina, esse metano, junto com esse CO2, né, que está dissolvido aqui, a pressão se iguala à pressão atmosférica. Então, o que acontece? Ele vai para a atmosfera, né? Então, vai haver emissão dele para a atmosfera. Então, esse gráfico que mostra isso, né? Abaixo da barragem, então depois que passa pela casa de força, e acima da barragem, né? A parte que está inundada. Então, em Balbina, mais de 80% dessa emissão é acima da barragem. Em outras represas, né, em outras barragens, essa relação é um pouco diferente. Né? Tucuruí, por exemplo, a maior parte é abaixo da barragem. Essa daqui é aproximadamente meio a meio, essa daqui também aproximadamente meio a meio, né? E aqui uma relação, sei lá, 60-40 aqui, mais ou menos, de acima e abaixo da barragem. Então, assim, esse é um problema, né, a emissão de metano. Tá, e para finalizar, foi comparado a emissão de carbono em comparação com usinas termoelétricas, que são consideradas, né, muito mais poluentes do que as usinas hidrelétricas. Né, e a gente consegue ver, né, que a emissão de carbono em usinas termoelétricas, a carvão mineral, que é a mais poluente, né, a óleo diesel e a gás natural, são, né, em comparação com Balbina, por exemplo, é muito menor. Né, em relação a Tucuruí, a diferença é menor, mesmo assim, todas essas aqui emitem mais carbono, comparando né, um índice, né, tonelada de carbono por megawatt-hora. Né, então, é tonelada de carbono
por megawatt-hora, né? Então, esse índice aqui, todas as 5 usinas aqui emitem mais do que a usina termoelétrica, né? Então, assim, é uma preocupação que se tem que ter inclusive na construção mesmo, né, de, por exemplo, retirar parte dessa vegetação para evitar essa, essa emissão. E também, né, tem uma outra questão, que o metano, ele é um gás que que contém energia, né? Então, a molécula de metano, ela ainda pode ser usada, né? Ela pode ser queimada para gerar energia. O CO2 não, o CO2 ele não tem potencial energético, mas o metano, sim, ele pode ser utilizado para gerar energia, né? Então, o cálculo aqui, né, da época que foi escrito esse trabalho, né, em 2008, era uma estimativa, né, de que se conseguisse aproveitar esse metano gerado, que é lançado na atmosfera, era possível acrescentar 1.640 megawatts ao potencial energético do Brasil, né, com uma arrecadação estimada, né, para a época de 400 milhões de dólares em créditos de carbono, né, em emissões evitadas que teriam sido nesse valor aqui em emissões evitadas, no caso. Vou aproveitar que o Google Maps está aberto aqui. Vou pegar uma outra, né, vocês viram que deu acho que 115 quilômetros, né, que a gente mediu aqui na usina de Balbina. Vamos ver aqui, por exemplo, Itaipu. Vou pegar Itaipu. Itaipu está aqui. E qual que seria o comprimento do lago? Itaipu também é bastante grande, né? Vamos lá. De distância daqui até aqui. Vendeu 120 quilômetros. É quase a mesma distância lá de Balbina. Só que a geração, Itaipu gera 14 mil megawatts. Balbina nem aparece aqui, tá vendo? Nessa lista de 10 aqui. Então ela gera pelo menos aí 10, coisa aí de 10 vezes mais do que a usina hidrelétrica de Balbina. Vou usar a fonte da Wikipedia aqui, tá, gente? Não faço isso não, mas vamos ver aqui onde está Balbina. Balbina está aqui, ó. Tá vendo? Balbina. Essa 250 megawatts. 250. Itaipu 14 mil, né? Então, assim, Itaipu gera, falei 10 vezes, gera 20, 30, 40, mais de 50 vezes mais, né? A capacidade de geração de Itaipu, 50 vezes a de Balbina, com uma área alagada igual ou menor do que Balbina, né? Então, isso também é uma questão importante, né? A questão da área alagada por energia produzida, né? A gente vê que essa usina de Balbina, por exemplo, ela alagou uma área muito grande, né? E a capacidade de produção de energia dela, em comparação, né, com Itaipu, por exemplo, é bastante limitada, né? 250, deixa eu ver, ela se compara, por exemplo, vamos ver uma outra aqui, só para a gente, com essa daqui, também na região amazônica. A comparação com o Itaipu, né, já deu para a gente ver que, né, por questão de área alagada, Itaipu, ela tem uma área alagada também muito grande, mas que apesar da área grande, ela também tem né, a geração também é elevada. Então, na hora que a gente divide ali, né, geração megawatt-hora por área alagada, ou o contrário, né, área alagada por megawatt,
ela, ela tem uma razão muito menor do que, por exemplo, essas usinas hidrelétricas da região amazônica, como, por exemplo, Curuí e Balbina também.